Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto, dia de conteúdo novo aqui no canal. Estamos começando mais um programa Viver Bem. Eu sou o Beto Ramos, você está no canal Revelare, um lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe um comentário e a sua opinião e nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. O nosso assunto de hoje está relacionado com um questionamento que me foi direcionado por um querido amigo que professa uma outra religião e que tem a ver com a questão da homossexualidade. Ele queria saber como nós espíritas enxergamos essa questão da encarnação da pessoa num determinado corpo que, segundo ele, a pessoa estaria dando outras finalidades, etc., dentro lá da sua convicção. E ele queria saber como nós, que tratamos da questão reencarnatória, como é que nós vemos isso? Como é que pode ser explicado isso? Então eu fui buscar subsídio lá no Livro dos Espíritos e hoje eu estou compartilhando com você porque talvez você possa ser colocado numa mesma situação e quem sabe o que eu vou compartilhar com você vai te ajudar. Então eu comecei esclarecendo que o espírita compreende, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 37, que o universo é uma criação de Deus e que então há um poder superior que está comandando tudo, que tem a gerência de tudo. Então ele não me escolheu para ser fiscal dele em relação ao outro. Ele me oportunizou uma vida aqui na Terra para que eu, então, utilize da melhor maneira possível essa oportunidade. Quando a gente chegou por aqui, o mundo já estava pronto. Depois, eu falei assim, mas como é que você pensa acerca do tronco do qual nós viemos? Você acredita nessa história de que viemos do único tronco, que é Adão? E claro, obviamente, esse amigo respondeu que sim. E eu perguntei para ele, bom, então esse Adão, ele não poderia ser negro? Ele não poderia ser com semblante do asiático? Qual é o pensamento dessa figura do Adão que você tem? Falei assim, vamos imaginar a lógica disso. Hoje nós estamos percebendo que quem dá a luz ou dá a vida a uma criança é a mulher. Por que tem que ser Adão, um homem, o macho, o masculino? Isso não tem muito do machismo aí nessa história anterior? Bom, e eu disse a ele que, segundo os espíritos, a espécie humana não veio desse tronco e muito menos Adão teria sido o primeiro tronco e na realidade é uma representação de uma raça que se desenvolveu aqui na Terra, como várias outras raças estão aí fazendo parte dessa população do planeta. Então, obviamente, eu também direcionei o meu raciocínio para as questões 52, 53 e 54 de O Livro dos Espíritos. Obviamente, eu não estava falando o número de questões, eu estou compartilhando com você os números das questões, porque à medida que o assunto foi se desenvolvendo, obviamente, para responder a esse querido amigo, eu precisei me socorrer da doutrina espírita. Então agora, didaticamente, estou colocando para você os números das questões, para depois, aí, com calma, você analisar, até para ver se a gente tem razão ou não, se está pensando corretamente acerca desse assunto. Então eu disse, olha, segundo os espíritos, as raças são diferentes porque tem clima diferente, tem vida diferente, existem hábitos diferentes. Mas nós todos pertencemos a uma mesma família, que é a família de Deus. Somos irmãos em relação ao Criador. Somos todos animados por espíritos, temos a mesma origem, tendemos ao mesmo fim. Fomos todos criados por Deus e é por isso que nós todos somos irmãos. Então, há diversidade de raças dos encarnados na Terra, mas não as diferenças de espíritos, a não ser a questão de progressão, de evolução, enfim, de aquisição do patrimônio de conhecimentos, a única coisa que nós levamos dessas experiências que vivemos aqui na Terra. Também falei para esse amigo acerca do que está contido lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, que os espíritos, na realidade, são seres inteligentes da criação e, por isso, percorrem diversas classes. Tendo sido criados simples e ignorantes, estão experimentando situações para progredir.
Então, obviamente, passei também lá pela questão 100 de Livro dos Espíritos. A pergunta, então, desse amigo tinha a ver com a sua não aceitação das opções, seja ela qual for, que o indivíduo faça. Eu disse, então, todos os espíritos, na verdade, passam pela fieira da ignorância. Isso significa que todos nós temos uma nulidade de conhecimento. À medida que a inteligência vai se desenvolvendo, nós vamos adquirindo o conhecimento, par e passo. Então, ele passa por experiências para que isso aconteça. E é o patrimônio que ele vai amealhando à medida que vai reencarnando. E nós todos, criados simples e ignorantes, estamos aprendendo com essas experiências. O que significa uma existência? Significa uma oportunidade para a aquisição de conhecimento. Aquela situação que cada um de nós experimentamos é uma permissão de Deus para que isso aconteça. Então, na questão 121, os Espíritos esclarecem: todos os Espíritos são criados simples e ignorantes, aptos para o bem, para o mal, e que há o livre-arbítrio e que aquele que se torna mal o faz por escolha. Então, se eu vou seguir esse ou aquele caminho, vai depender da escolha que eu fizer. E a gente está esclarecendo aqui para você não entender mal. Olha, a opção sexual não é uma má escolha, essa ou aquela. O que você experimenta da sua vida não é a má escolha. A má escolha é quando você concebe o que é o bem, o que é o mal, quando você passa a desenvolver o senso moral e a partir daí você então começa a fazer as escolhas. Se você escolhe um outro caminho que você vê que está te prejudicando, que prejudica você, sua evolução, sua existência, que prejudica o outro, aí sim nós estamos no caminho do mal. O meio ao qual nós vamos viver vai nos influenciar. Mas essa influência ela não ocorre todo o tempo. Quando o espírito adquire o domínio de si mesmo, ou seja, a sua vontade passa a controlar as suas paixões, ele não é mais arrastado pelas coisas do mundo. Tem as questões que as pessoas se degeneram com relação à sua moral. Mas isso acontece com o que é homossexual e muito maior escala com quem é heterossexual. A gente já percebeu isso. Tem essa notícia, inclusive, no livro Sexo e Destino. Então, ele passa pelas experiências, apreende, tem conhecimento e passa a dominar as suas inclinações. É isso que vai acontecendo e é por isso que nós passamos por N experiências. Todos nós passamos por todas as experiências porque nós começamos na fieira da ignorância, não tem a fieira do mal como os espíritos nos ensinam. Onde que está o mérito da evolução? Nessa questão que Deus nos permite a liberdade de escolher. Fazendo uma boa escolha, eu tenho mérito. Fazendo uma péssima escolha, eu atraio para mim responsabilidade. E o objetivo da encarnação? Ora, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, não disse que a finalidade é ser homem, ser mulher, ser heterossexual, ser homossexual, ser isso, ser aquilo. Não, a finalidade da encarnação é chegar à perfeição, passando por todos os problemas de uma existência corpórea. Então é preciso adquirir conhecimento. O que os Espíritos vão nos ensinar que acontece por meio das experiências, né? E aí chega na questão que nós fomos perguntados. Você veja que nós viemos aí numa conversa, tentando trazer uma ideia para chegar no ponto da reencarnação. Então eu preciso entender qual que é o objetivo da encarnação. A encarnação é fazer com que aquele espírito criado simples e ignorante vá desenvolvendo a sua inteligência à medida que também se desenvolve o senso moral, em que a inteligência vá dominando o instinto também, para que a partir daí ele possa fazer as suas escolhas. E é nesse momento que ele então começa a olhar para determinados pontos e fazer determinadas escolhas, porque ele passa a estar atraído por aquilo, então ele tem as suas paixões relacionadas com aquilo, desenvolve hábitos, que seria a repetição de determinadas condutas, e que à medida que ele continua, prossegue evoluindo,
ele vai então eliminando hábitos, deixando certas paixões de o arrastar, porque aí a vontade dele é que está dominando. Mas tudo é oportunidade para aquisição de conhecimento. E existem múltiplas existências corpóreas para todos os espíritos. Cada existência é uma oportunidade de aperfeiçoamento. E é importante que a gente lembre de Kardec. Prova e expiação é sempre uma oportunidade para o espírito melhorar. Então as nossas relações sociais aqui, elas estão oportunizando a cada um, do ponto em que se encontra, aprender a relacionar melhor com o outro. Na questão 171, os espíritos ensinam reencarnação, tem fundamento, tem como base a justiça de Deus. Porque é uma oportunidade de se fazer o que não fez ou de terminar o que começou. Resgata-se o erro através de novas provas. À medida que você vai enxergando a vida ao seu redor e o modo como você se relaciona com as coisas, com as pessoas e que você leva a sua vida, vai indicar as responsabilidades que você está assumindo para uma futura encarnação. Assim como aquilo que você consegue superar e aprender apenas com a experiência daquela vida te ajuda a não necessitar da outra experiência, né? Então, falando em matéria de encarnação, falando em matéria de responsabilidade, pense aí numa pessoa que apedreja a outra por conta da convicção religiosa dela, que quer agredir o outro por causa da opção sexual que faz. Nós vamos nos inserir em determinadas situações para experimentar como é que nós vamos agir em relação ao outro pelo bem, fazendo o bem. Tudo ao nosso redor nos oportuniza adquirir conhecimento e melhorar a nós mesmos. Como a gente disse no início, viver bem passa pela mudança para um mundo melhor. O mundo melhor só fica melhor quando eu sou melhor em relação ao mundo, quando eu melhoro a mim mesmo. Então eu não venho aqui como encarnado para melhorar o outro, eu venho aqui para melhorar a mim mesmo. E lá na questão 189, o espírito na sua origem tem uma existência instintiva, ele tem consciência de si mesmo e também dos seus atos, mas a inteligência só se desenvolve pouco a pouco, porque lá na primeira encarnação, diz a questão 190, que o espírito está se ensaiando para a vida, a sua inteligência apenas desabrocha. As almas já desenvolvidas são dotadas de paixões. E o que são essas paixões? Olha a beleza do ensino dos espíritos superiores. São sinais de atividade e de consciência própria. Então, a atração que o mundo exerce em relação a mim já está mostrando que eu estou agindo em relação ao meio, que eu estou evoluindo e adquirindo conhecimento e que eu tenho consciência de que sou um indivíduo. E é por isso que nós, depois de um certo tempo dessas experiências, aí vamos nos livrar desses arrastamentos, para que eu não precise mais encarnar. Porque a encarnação é uma necessidade do espírito que está em evolução. Quando ele chega no ponto de perfeição, ele não precisa mais de corpo humano, ele não precisa mais dessa relação com o mundo material. Ele já burilou, ele já aprendeu, então já há um domínio ali do espírito sobre a matéria. Na questão 192A, o espírito encarnado ocupa diferentes posições sociais, mas ele não desce do nível espiritual que já atingiu. Então, tudo o que nós vivenciamos como encarnados, como a gente disse o tempo todo aqui hoje, é apenas e tão somente experiências. O espírito atingiu um patamar, ele não vai descer daquele patamar, mas ele vai passar por uma infinidade de experiências. Ele vai ter a experiência da fortuna, a experiência da pobreza, a experiência de ser homem, a experiência de ser mulher. E aquele espírito que se encarnou muito tempo, ou como homem, ou como mulher, quando ele vai se encarnar na forma contrária, ele vai ter um período de adaptação também. Então,
é muito mais complexo do que a nossa vã filosofia possa querer compreender por meio de preconceitos que nós temos. E então a gente chega na questão 196, que vai nos ensinar que o espírito melhora e progride somente por meio de uma vida corporal e de suas experiências. A melhora ocorre quando o espírito evita a prática do mal e pratica o bem. E é aí que se pode afirmar: a vontade do espírito está dominando as paixões, ou, numa palavra, o espírito domina a matéria. E assim que nós, então, concluímos que a questão das opções que fazemos, da vida que levamos, dos pontos em que nós somos colocados com permissão de Deus, é bom que se diga, cada um de nós está ocupando um pontinho aqui no universo, com a permissão do Criador. Então não tem ninguém que está aqui de graça, devendo favor para o outro que é um igual, nasceu simples e ignorante, está passando pela fieira da ignorância até chegar a espírito puro. Então nós estamos aqui por permissão do Criador. O ângulo de visão que eu tenho é essa vida, essa existência que eu estou ocupando agora. E eu preciso entender que o outro está ocupando um outro ponto, vendo de uma outra forma, tendo uma outra experiência com a permissão do Criador. E que por seus méritos, pelas suas escolhas, é que ele chegará a espírito puro, aquele que não mais vai precisar dessas experiências, precisar dessas encarnações e reencarnações. Bom, pessoal, esse foi o compartilhamento do dia de hoje. A gente precisou passar aí algumas questões. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as questões de O Livro dos Espíritos, que a gente acabou aqui não mencionando o número delas, e só falamos das questões. E você aí deixa uma opinião. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E a gente retorna num outro encontro. Até lá!